Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Leonardo. Eu estou gravando esse vídeo para completar a aula do dia 28 de novembro, que foi a sexta aula de curso de matemática nosso, dos cursinhos populares Elza Soares. Essa aula de matemática foi sobre equações de segundo grau e eu apresentei para vocês o método da soma e produto. Qualquer coisa, a aula está gravada, ela está para vocês no YouTube aí do cursinho. E qualquer coisa vocês podem ir lá, dar uma checada no vídeo para relembrar um pouco os conteúdos que eu passei. Eu parei exatamente nesse slide aqui, que é da onde vou retomar, beleza? Então, continuando a aula para dar aquele exemplo, os outros exemplos que eu dei para vocês, e mais um exercício de vestibular, que é bem interessante. Vocês vão lembrar bem aqui, ou vão ver lá no YouTube, por exemplo, que eu parei nesse slide. Só para retomar aqui, a gente tem o método da soma e produto, que é justamente uma forma de você encontrar a raiz da equação muito mais fácil do que usar aquele método de Bhaskara, né? Então, isso funciona para equações que são equações de segundo grau completas e que têm raízes como número inteiro. Beleza? Então, por exemplo, aqui as raízes são números inteiros e ela é uma equação completa. Então, aqui a gente tem o método do produto e o método da soma. Isso é um método conjunto, a gente tem que resolver as duas equações para poder descobrir a raiz. Então, aqui é o produto da raiz, da primeira raiz da equação vezes a segunda raiz da equação, a gente tem que dar C sobre A. E a soma da primeira raiz com a segunda raiz tem que dar menos B sobre A. Perfeito? Então, a gente vai ter que resolver essas duas equações aqui para chegar nisso aqui. Então, continuando lá para dar os exemplos para vocês, eu separei em 5 passos aqui como que faz, então vocês podem ir acompanhando como que faz qualquer exercício desse de equação de segundo grau, sai muito mais fácil do que fazer o básico. Então, o primeiro passo é comparar a equação com a equação de segundo grau, para vocês poderem tirar quem é A, quem é B e quem é C, né? Então, fazendo isso, a gente tem aqui, facilmente dá para ver que o A é 1, o B é 11 e o C é 24. Perfeito? Saindo disso, a gente vai lá substituir no produto do nosso método da soma e produto. Então, substituindo o produto, a gente tem aqui, que é o nosso produto, a gente vai substituir o C. O C é 24 e o A é 1. Então, a gente tem que x1 vezes x2 é igual a 24 dividido por 1, que dá 24, né, pessoal? Então, a gente tem aqui o produto dá 24. E aqui o quarto passo é pensar no produto. O que eu quis dizer aqui com pensar no produto? É pensar em possibilidades de dois números que multiplicados dão 24. Então, eu dei a dica para vocês lá na aula de matemática. Aqui a gente tem um método aqui, uma dica, uma manha, para que vocês façam esse produto aqui de uma forma mais simples, né? Para que vocês não fiquem descabelando. Eu, quando tinha aula disso aqui, eu ficava muito descabelando. Mas, professor, como é que eu vou saber se eu tenho que usar 53 vezes 12 para dar 24? Não sei isso. Então, sei lá, o método que eu consegui desenvolver que eu acho fácil é você sempre substituir o primeiro número aqui, ó. Você substitui por um, aí depois você substitui por 2, aí depois substitui por 3. Não fica meio difícil de entender sem escrever, então eu vou escrever aqui para vocês, ó. Olha aqui, já está na ordem aqui, ó, bonitinho as possibilidades. Então eu tenho, se eu substituir esse número por um e eu tenho que chegar em 24, então eu preciso multiplicar ele pelo quê? Eu preciso multiplicar ele por 24. Beleza? Então aqui, ó, 1 vezes 24, 24. E aí eu mudo, eu somo aqui, ó, passo do 1 para o 2. Aí no 2, eu faço o quê? Eu tenho que chegar no 24 ainda. Então eu tenho que descobrir um número que vezes 2 dá 24. Aqui fica bem claro que é o número 12. Então é bem fácil. Aqui é só você substituir, né? Então faz aqui o 2 vezes 12 dá 24. Mesma coisa. Passou do 2 o 3 e vai dar 8. Beleza. Aqui, ó, você consegue descobrir que o 8 é o que vai ter que dar para dar 24. Passou do 3 para o 4. Aqui, ó, 4 vezes 6 vai dar o 24. Então, você sempre vai... Esse segundo número aqui fica muito fácil de você descobrir depois que você coloca essa primeira multiplicação em ordem. E professor, por que você não colocou o 5 aqui? Bom, é fácil. Vamos colocar o 5 aqui para vocês verem. Então, 5 chega em 24? Como é que eu vou fazer aqui? Eu faço 5 vezes 1 vai dar 5. Então, não pode ser. 5 vezes 2 vai dar 10. Não pode ser. 5 vezes 3 vai dar 15. Não pode ser também. 5 vezes 4 vai dar 20. Também não pode ser. E 5 vezes 5 vai dar 25. Já passou o nosso número. Não pode ser. Então, 5 aqui já não vale para a gente.
Beleza? Então, a gente vê que para aqui, nessa quarta possibilidade, é a possibilidade que dá realmente para chegar para parar. Beleza? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem essas 4 possibilidades de conjunto de números, de duplinhas, que podem ser as raízes. Então, a gente tem 4 possibilidades de 2 que podem ser raízes dessa equação. Então, seguindo aqui, como é que eu vou descobrir quais dessas possibilidades, qual que é a verdadeira raiz dessa nossa equação? A gente tem que aplicar na soma. Então, eu vou lá na nossa soma, do método soma e produto, e aí eu vejo que a soma aqui é menos b dividido por a, aí eu substituo o b, substituo o a, eu vejo que essa soma ela tem que dar menos 11. E olha o pulo do gato aqui, galera. Eu não falei para vocês durante a aula, mas acho que é um negócio legal para vocês verem. Essas possibilidades aqui, eu tenho que fazer essa duplinha aqui, eu tenho que fazer de algum jeito chegar em menos 11. Qual dessas duplinhas aqui eu consigo fazer chegar em menos 11, pessoal? Que jeito que vocês conseguem pensar para fazer essas duplinhas chegar em menos 11? Quem estiver aí no YouTube pode parar para ver. Então, para o vídeo agora, fica pensando em qual dessas duplinhas eu consigo fazer um jeito de chegar em menos 11. E aí agora eu vou dar o pulo do gato para vocês. Então, quem vem aqui pensar em como é que eu somo isso daqui, então esse aqui seria o x1 e esse aqui seria o x2. Se eu somar x1 com x2, se eu fizer 1 mais 24, ele vai dar 25, não vai chegar em menos 11 nunca. Se eu fizer menos 1 mais 24, ele vai dar 23. Olha só, isso aqui é uma soma também seria uma possibilidade. Mas também não chega pra gente, né? Se eu fizer menos 24 menos 1, vai dar menos 25. Se eu fizer menos 24 mais 1, vai dar menos 23. Nenhuma dessas possibilidades aqui da primeira, nenhum desse jeito aqui chegou no menos 11. Então eu risco essa primeira possibilidade, ela já não pode ser. E aí, fazendo tudo isso aqui, pessoal, só para poder economizar um pouco do tempo de vocês, mas se vocês pegarem aqui, por exemplo, se você somar 3 com 8, vai dar 11. Mas eu não quero 11, eu quero 11 negativo. E aí, se eu pensar para vocês, se fizer menos 3 menos 8, não vai dar menos 11? Menos 3 menos 8 dá menos 11. E 3 vezes 8 dá o 24, professor. Então, a gente pode chegar lá que é exatamente essa possibilidade. Fazendo todas essas somas, pensar um pouquinho nessa soma e produto, a gente consegue chegar aqui, a única possibilidade possível seria a terceira. Então, a gente chega aqui no x1 e x2 é menos 3 e menos 8. Beleza, pessoal? Então, beleza. Qualquer coisa, vocês podem vir falar comigo, mandem mensagem no WhatsApp para mim, sou completamente acessível, consigo trabalhar isso com vocês depois, mais tarde. Tem outros professores de matemática, caso vocês não gostem do meu método, então, de repente, vocês podem chamar outras pessoas do núcleo, a gente indica para vocês, para que eles possam trabalhar com vocês de uma forma, para deixar isso bem claro, tá? Então, realmente, lembrando sempre que matemática é um negócio de treino, e é difícil, pessoal, tem que ter treinamento para vocês poderem pegar isso aqui direto, tá? Então, isso aqui vai acontecer outra coisinha diferente também que eu queria mostrar para vocês, mas é só seguir os passos que vocês não vão se perder, tá? Então, você pode comparar aqui que o A é 3, o B é menos 21 e o C é menos 24. Dessas possibilidades aqui eu estou identificando, então eu vou substituir lá no produto de novo, da mesma forma que eu fiz nos outros dois exemplos, tá, pessoal? Então, vamos lá, a multiplicação aqui da primeira raiz com a segunda raiz é C sobre A, o C é menos 24 e o A é 3. Tirando isso, eu tenho que menos 24 dividido por 3 vai dar o menos 8. Beleza? Então, eu tenho que pensar em possibilidades de multiplicação de dois números que vai dar 8. De novo, vamos pensar lá. Então, vamos fazer aquele método lá de alinhar os números da esquerda, né? De fazer 1 vezes alguma coisa, 2 vezes alguma coisa, 3 vezes alguma coisa e fazer as possibilidades. Fazendo essas possibilidades, vocês vão ver que vocês só conseguem chegar em duas. O 1 e o 2. O 3 não vai dar, o 4 já está aqui representado, o 5 não vai dar, o 6 já vai ter passado, porque o 8 é um número bem baixinho. Então, a gente só vai ter duas possibilidades mesmo, tá? E aí, com essas possibilidades em mãos, a gente pode partir para o método da soma, no quinto passo aqui. Vou aplicar ele no método da soma. O método da soma, ela diz que é x1 mais x2 tem que ser menos b sobre a. Então, eu tenho para mim que aqui o b é menos 21, eu vou substituir aqui no menos b. Então, menos 21 com menos b dá mais 21. Né? Menos com menos dá mais. O a é 3 positivo mesmo, então dá 21 dividido por 3 vai dar 7.
Beleza, gente? Qualquer coisa de dúvida aqui, reitero, vocês podem me chamar no WhatsApp, podem chamar os professores que a gente faz mais devagar com vocês, tá bom? Então a gente tem que a soma tem que dar 7. Então a gente volta para as possibilidades e vê qual soma daqui pode dar 7. Então eu vou começar aqui com vocês. Primeira vez aqui, ó. 1 mais 8 dá 7? Não, 1 mais 8 vai dar 9. É... Menos 1 menos 8 também vai dar menos 9. Menos 8 mais 1 vai dar menos 7. Ainda não é o que eu quero. Mas e menos 1 mais 8? Vai dar 7. Bom, legal. Então aqui eu já tenho uma possibilidade que acertou, que é 1 negativo e 8 positivo. Vai dar o 7 positivo aqui. E ele está satisfazendo essa multiplicação também. Então essa possibilidade é a possibilidade e acho que é a possibilidade correta. Eu não preciso nem fazer a segunda possibilidade aqui. Beleza? Então tem aqui, por exemplo, que as raízes da equação aqui do nosso terceiro exemplo é 1 negativo e 8 positivo. É isso. Você tem que substituir aqui no produto, tem que fazer essa daqui. Se satisfazer, você tem que satisfazer essa equação aqui. E você tem que satisfazer essa nossa fórmula aqui também. Então, essas duas fórmulas você tem que satisfazer para poder chegar nessas raízes, tá? As raízes saem naturalmente sem você ter que tirar raiz quadrada de nada ou qualquer coisa do tipo que você possa se embolar depois. Beleza? Então, dito tudo isso, esse aqui é o nosso exemplo de vestibular adaptado. Que eles sempre vão jogar alguma coisinha, né? Nunca vai ser só encontre a raiz e faça alguma coisa. Mas vamos ler aqui o enunciado para vocês entenderem o que é o a mais que eles jogam, tá? Então tem aqui, da UFV. As medidas da hipotenusa de um dos catetos, falando difícil aqui, hein? Então vamos de novo. As medidas da hipotenusa e de um dos catetos de um triângulo retângulo são dadas pelas raízes da equação. Aí, essa equação aqui, x² menos 9x mais 20 é igual a zero. Qual é a área desse triângulo? Aí você vai falar para mim, pô, professor, você está falando de área de triângulo, meio da equação de segundo grau, cateto, que negócio é esse? Então aqui você tem que ler com calma, com cuidado e vamos pensar direitinho. Então ele fala aqui, as medidas, então, medida de alguma coisa, né? Aqui eu vou falar. Então, as medidas da hipotenusa e de um dos catetos de um triângulo retângulo. Então, aqui quem estudou lá no na nossa aula de geometria plana, você sabe que o triângulo retângulo é aquele triângulo que tem o lado de 90 graus, né? E aí você tem, junto com aquele triângulo retângulo do lado de 90 graus, você tem que aquele lado maior, tá? Aquele lado que fica deitadinho é a nossa hipotenusa, beleza? E os outros dois lados são chamados de cateto. Então, o que ele está falando? Que as medidas dessa hipotenusa e desses catetos, desse triângulo retângulo, elas são dadas pelas raízes dessa equação. Então, olha que legal. Vocês estão vendo essas raízes aqui, por exemplo, que a gente teve nesse outro exemplo? Essas raízes seriam o tamanho desse triângulo retângulo, desses lados desse triângulo retângulo, tá? Então, a gente tem que resolver essa equação aqui, tem que descobrir essas raízes, para poder saber qual é a área desse triângulo, que a gente vai descobrir os lados desse triângulo retângulo, e descobrindo os lados desse triângulo retângulo, a gente consegue descobrir a área desse triângulo retângulo. Então, eles sempre vão dar alguma coisa, vocês sempre vão ter que fazer um negócio a mais ali, dar uma raciocinada melhor, para poder resolver o exercício, tá? Então, legal. Então, pô, você que é um aluno aqui do cursinho Elza Soares, você vai lembrar do método da soma do produto e falar, pô, isso aqui é moleza, é uma equação completa, eu vou tentar o método da soma do produto para sair o resultado rapidinho aqui. E aí, vamos lá. Vocês vão lá, vão escrever os 5 passos lá, fala, pô, a primeira coisa aqui é eu comparar com a equação para identificar o A, B e C. Então, você vai escrever a equação ali embaixo, vai falar, pô, tá fácil aqui de identificar, já vai identificar que o A é igual a 1, o B é menos 9 e o C é 20. Beleza? Vai pegar isso daí e vai substituir na nossa equaçãozinha de produto, do método da soma do produto. Então, você vai substituir que o C é igual a 20, o A é igual a 1, você vai ver que a multiplicação vai dar 20, beleza? Então, vamos pensar aqui em dois números que multiplicados dão 20. Você vai ver que tem 3 possibilidades, seguindo aquelas regrinhas que eu coloquei. E aqui é sempre o pulinho do gato para vocês não esquecerem. O 3 não deu certo? Vai para o próximo e para mais um, só para saber que você esgotou todas as possibilidades, tá? Então aqui você pode ver, fiz com 1, fiz com 2 e fiz com 3, não deu certo, mas aí eu fiz com 4 e deu certo. O 5 aqui eu vou estar repetindo, o 6 eu já vou ter passado e eu sei que já vai ter acabado.
Isso aqui, pessoal, é treino para você perceber que você ainda tem que fazer mais uma ou duas possibilidades, tá? Você tem que treinar, tem que fazer esses exercícios. Qualquer coisa, a gente tem uma apostila de exercícios também. Pode perguntar para mim, para o pessoal do Núcleo da Matemática, a gente passa para vocês treinarem, tá? Isso aqui é bem legal. Então, aqui eu tenho três possibilidades aqui. Uma vezes 20 dá o 20. Duas vezes 10 dá 20 dessa multiplicação. E 4 vezes 5 vai dar o 20 também. Legal. E aí, eu, com isso em mãos, eu vou lá a fazer meu quinto passo, aplicar na soma. Beleza? Então, eu vou lá, aplico na soma. Eu sei que a soma é menos b sobre a. Eu vou pegar aqui meu b. O meu b é menos 9. Menos com menos vai dar positivo. Então, menos com menos dá mais. O A é 1 mesmo, então eu sei que x1 mais x2 é 9 positivo. E aí, fazendo aquela soma toda que eu fiz aqui com vocês, para o vídeo também não ficar muito longo, vocês ficarem cansados da minha voz, daqui você consegue somar direto. Ó, 4 mais 5 dá o 9 desse daqui. Então, eu estou satisfazendo essa primeira possibilidade e eu estou satisfazendo essa segunda possibilidade também. Então, estou satisfazendo as nossas duas formulinhas disso daqui. Então, eu descobri que os lados do triângulo retângulo, que são as raízes dessa equação, eu descobri que essas raízes são 4 e 5, então esses lados da hipotenusa em um dos catetos, eu sei que são 4 e 5. E aí aqui tem outro pulo do gato, tá? A hipotenusa é sempre o lado maior do triângulo retângulo. E ele está falando que a medida da hipotenusa e um dos catetos é um desses aqui. Então, se eu sei que a hipotenusa é sempre maior, eu tenho certeza que a hipotenusa aqui, ó, esse aqui é o 5, e aí o 4 tanto faz onde eu vou colocar, tá? Bem legal aqui. Então aqui eu posso colocar aqui o 4 na altura, por exemplo, e aí eu consigo tirar ou vou colocar aqui na base, tanto faz. Eu vou fazer um teorema de Pitágoras, que está aqui, é essa forma aqui, a gente tem que hipotenusa ao quadrado vezes igual a um dos lados ao quadrado mais outro lado ao quadrado. Eu vou resolver isso daqui, eu vou ter que o outro lado aqui que está aqui é o 3, é o famoso triângulo 3, 4, 5. Tá? Qualquer coisa também depois eu explico para vocês uma nota. Então aqui está o nosso triângulo 3, 4, 5, a gente consegue resolver isso aqui de forma simples. E eu jogo isso depois na fórmula da área. Vocês sabem que a área é base vezes a altura dividido por 2, a área do triângulo retângulo. Então eu tenho que a base é 4, como está aqui. A altura, vocês acabaram de descobrir que é 3. Tá bom? Então 4 vezes 3 vai dar 12. Dividido por 2 da fórmula vai dar 6. Então eu sei que a área desse triângulo é meia dúzia. Beleza, pessoal? Se foi rápido, não ficou claro alguma coisa, acaba aqui a apresentação, acaba aqui a nossa aula. Mas se não ficou claro alguma coisa, qualquer coisa, tanto nessa parte de método de soma produto quanto na outra parte, por favor, falem comigo, falem com os outros professores do núcleo de matemática, a gente dá uma aula de reforço, dá uma aula de revisão, dá outras aulas, vai ficar bem simples para vocês, vai ficar bem legal, tá bom? Qualquer coisa, estamos à disposição e muito obrigado.